Meus caros amigos, seguidores e perseguidores, nos últimos tempos, os animais viraram membros da família. E como membros da família, eles começaram, então, a acompanhar o ser humano em suas jornadas mundo afora. E a necessidade de se adequar o transporte humano ao transporte animal virou uma coisa necessária, virou uma coisa moderna, né? Bom, só que essa adaptação tem lá os seus prós e os seus contras. E eu trouxe aqui hoje para falar sobre transporte internacional de animais, e aí vou falar de animais, vamos ver se é de tudo quanto é animal, não sei se transporta aranha, mas vamos falar sobre serpente, mas vamos falar muito sobre cachorro, que parece que é o calcanhar de Aquiles, o animal sagrado brasileiro, né? Então, nós vamos falar muito sobre o transporte de cães, legislação e o que está acontecendo, o que vai acontecer. Trouxe aqui Leonardo Dias, que não é o Léo Dias. Não sou o Léo Dias, mas sou o Léo Dias. Mas é o Léo Dias. E aí, Leonardo? Tudo bem, Vagnão? Obrigado. Leonardo, da Petwork Travel, uma empresa de transporte de animais, é isso? É isso mesmo. Obrigado pela oportunidade, obrigado você aí de casa. É um prazer poder estar aqui, principalmente falando sobre um tema tão sensível, né, Vagnão? É um tema que desperta muita curiosidade e é um tema que tem muitos mitos. Acredito que na área animal, no bem-estar do animal, seja recheado aí de mitos para todos os lados. É um prazer poder estar aqui compartilhando informações técnicas a respeito desse tema tão sensível. A Petwork Travel, como é que surgiu a Petwork Travel? Cara, eu trabalhei na Varig, né? Não queria falar a minha idade, né? Nossa, Varig! Dá pra ver um pelinho branco. Fred Flintstone foi piloto da Varig. Foi o primeiro piloto da Varig. Era um dinossauro pterodátilo. Eu trabalhei na Varig logo e tive meu primeiro contato com o transporte de animais da parte de dentro das companhias aéreas, né? Não, bicho, desculpa, cara, mas eu participei do voo inaugural da VASP São Paulo Nassau. Então, assim... Você é patrimônio histórico, né, Magnão? Mas, enfim, desculpa. Vamos lá. Então, lá foi meu primeiro contato com o transporte aéreo de animais. E depois eu trabalhei numa empresa que fazia agenciamento de cargas em geral e também de animais. E por uma necessidade familiar, eu acabei me mudando para Santa Catarina, eu com a minha esposa. E lá nós enxergamos um nicho, né, do transporte aéreo de animais lá, e a Petwork ela nasceu lá em Itajaí, Santa Catarina. Olha que legal. E depois de alguns meses nós enxergamos a necessidade de voltar. Todo mundo que nasce lá em Santa Catarina é barriga verde? Barriga verde, cara. Não sei de onde surgiu isso, a não ser em Floripa que tem os manezinhos da ilha lá, né? Mas o resto é barriga verde. Tá. E depois de alguns meses nós sentimos a necessidade de voltar para São Paulo para dar continuidade no projeto da Petwork. E cá estamos nós aí, isso já fazem 9 anos. Já. 9 anos. Em 2015. 9 anos. Há pouco tempo eu tive a oportunidade de viajar com você. Nós participamos lá de uma audiência pública da ANAC. E eu queria que você falasse um pouco aí o que motivou, contasse um pouco essa história. Lógico, eu vou interferir, vou te encher o saco também. Cara, essa audiência pública da ANAC, ela foi motivada lá pelo caso Joca, né? Então, o Golden lá, não lembro o nome do proprietário, morreu durante um transporte na Gol. E o cachorro morreu. O cachorro morreu. Quase o proprietário morreu. A gente não lembra o nome dele. Alguma coisa Fantasini, pra falar que eu não lembro, mas eu não... Foi uma fantasia. E, enfim, o Joca morreu durante o transporte. E traz muita comoção, né, pública a morte de um cachorrinho, né? Ninguém quer que isso aconteça durante o transporte. Só que antes mesmo de se averiguar qualquer agente causador, a causa-mortes, antes mesmo de ter um laudo, já deputados, delegados, oportunistas já começaram a fazer muito barulho, né? E aí pressionaram as agências e a ANAC fez uma convocação para uma audiência pública onde as pessoas foram lá para falar sobre o transporte aéreo de animais. E eu vi tanta baboseira, que me motivou a ir lá falar um pouco, né, sobre a parte técnica que estava sendo ignorada. Então, para você ter uma ideia, daquele dia que estivemos lá, vamos colocar que 95% do que falaram lá é lorota, história para boi dormir. Informações da própria cabeça. Exatamente. E os 5% que falaram sobre problemas
que realmente existem, que são coisas relevantes, poderiam ser solucionadas com o uso correto do manual da IATA, que já existe e já prevê diversas situações. O que é a IATA? A IATA é uma instituição, uma associação internacional do transporte aéreo, ela regulamenta praticamente o transporte aéreo a nível mundial na aviação civil. A nível mundial, ou seja, o Brasil é signatário da IATA. Ela para trabalhar... As companhias aéreas, na verdade, são signatárias. Então, hoje, aproximadamente 83% das companhias aéreas no mundo fazem parte da IATA. Uma outra regional pequena, assim, lá na África, exato, no interior da Austrália. Mas para você ter uma ideia, aqui no Brasil, todas as companhias aéreas, pelo menos de meu conhecimento, fazem parte da IATA e elas precisam seguir as normas da IATA. Então a IATA tem manuais para tudo. São normas, não são recomendações. São regulamentações, de certa forma, tá? Porque uma vez que a companhia aérea descumpre os manuais, ela pode sofrer sanções administrativas, embargos, penalizações. Então existe esse controle, tá? Mas, claro, quando você traz isso para um ordenamento jurídico, você aumenta o poder, né, de fiscalização e penalização pelas agências, pelas autarquias. Aí seria uma solução, porque, por exemplo, a Gol é uma companhia aérea que eu espero que agora, se for voltar a transportar animais, que faça de acordo com o manual da IATA, pois antes disso, antes desse triste episódio aí do Joca, tinha muitas falhas aí em relação ao manual da IATA. Enfim, a IATA, ela tem de... Aí eu vou ter que perguntar. Não, é porque você perguntou o que era a IATA, não, só para mas eu vou ter que perguntar. Você disse que a Gol não seguia as recomendações. Cara, muitas recomendações, infelizmente, não. O Joca morreu na Gol. Morreu na Gol. Morreu na Gol. Mas, assim, ao meu ver, foram umas sucessões de erros, tá? Não houve só um erro da Gol, até porque você mandar um animal para um lugar errado, por mais inadmissível que seja, isso não é o suficiente para você matar um animal. Por quê? Por exemplo, se eu tenho um voo até Campo Grande, chego lá, teve algum evento lá na pista e fechou o aeroporto. Preciso desviar o voo para um aeroporto daqui 2 horas. O cachorro morre? Os seres humanos morrem? Não. Então, claro, foi um erro inadmissível da Gol ter mandado o animal lá para Fortaleza, né? Foi para Fortaleza, né? Ele embarcou em Guarulhos e ele ia para Sinop. Sinop é Mato Grosso? Mato Grosso. E aí ele foi para Fortaleza, no Ceará. Exato. E aí foi mandado de volta. Teve que ser mandado de volta. Só que assim, por exemplo, eu mando o cachorro para Dubai, que chega a ficar dentro de caixa de transporte por 24 horas. Porque eu tenho o período de inspeção no aeroporto, eu tenho o prazo para entregar para a companhia aérea, fica 6 horas ali antes do voo, um voo de 15 horas e mais o tempo de liberação do destino. E os animais chegam super bem, super bem. Então, por isso que eu falo, o erro inadmissível de ter mandado o Joca lá para Fortaleza não foi suficiente para ter causado o óbito do animal. Foi uma cagada. Foi uma cagada, deve ser investigada e penalizada. Desculpa falar cagada, mas... Não, foi uma cagada. Com certeza. Inadmissível, é o que eu falo, inadmissível. Mas existem outros fatores que contribuíram para o ocorrido. Tá? Agora, o interessante de falar é que nessa ocasião da ANAC, nós não tínhamos um laudo da causa-morte do Joca. Mas estava todo mundo lá falando as suas opiniões com suas fontes imaginárias, dando soluções miraculosas, né, digamos assim, sem se ter um caminho. Então, eu sou da seguinte opinião: você só resolve um problema quando você conhece um problema. Exato. E de forma técnica. Então, peraí, o que vamos fazer, que leis vamos criar para mudar o transporte aéreo se a gente não sabe o que ocasionou Você não conhece o problema, como é que você vai estabelecer uma solução, né? Como é que você vai redigir uma solução? Exatamente. E o laudo do Joca saiu há poucos dias atrás. O que tinha no laudo? O Joca era cardiopata, cara, e tinha outras comorbidades. Então, o Joca, ele teve um choque cardiogênico. Ele podia ter morrido numa viagem de São Paulo para Santos. De carro. Poderia ter morrido numa viagem de carro. Tanto que a reportagem que está lá no G1, onde, se eu não me engano, uma das pessoas que participou desse laudo, tem uma frase bem destacada dela. O simples estresse poderia ter levado aquele animal a óbito. Então, assim, causa muita estranheza, Wagner, quando eu fiquei sabendo que o Joca tinha um atestado de saúde limitando a viagem dele em 2 horas. Então, um animal saudável que só pode viajar por 2 horas... Então, peraí, se ele limitou o animal a viajar 2 horas... Você chegou a ver esse laudo?
Não vi esse laudo, não foi divulgado ou não tive acesso, mas isso o proprietário fala na matéria do Fantástico. Entendi. Então ele declara lá na matéria Quer do Fantástico. dizer, ele acabou afirmando que o cachorro só poderia viajar 2 horas como foi liberado pelo veterinário. E aí a Gol errou e por conta disso ele morreu. Exatamente. Mas por quê? Porque o que levou o animal? Ele era um cardiopata. Porque era um cardiopata. Então, o simples estresse pode aumentar ali a circulação sanguínea, pode aumentar a temperatura corporal, pode causar uma hiperventilação, que pode causar o choque cardiogênico, que é o que eu acho que aconteceu nesse caso. Aí, quanto eu como adestrador, diria que se fosse feito um trabalho bem feito, de condicionamento, se esse cachorro tivesse sido treinado para passar um tempo na sua própria caixa, aclimatado... Poderia ter amenizado o estresse. Mas só que curiosidade, o Joca nunca tinha entrado numa caixa de transporte. Aquela caixa que ele viajou, que não cumpre o manual da IATA, que é aí onde eu falo, a Gol alugou para ele. Então, para mim, a Gol fez 2 cagadas enormes. Primeiro, alugar uma caixa de transporte, porque você estimula o proprietário do animal a não ter uma. Eu vou lá e alugo, uso e depois devolvo. Para que eu vou gastar R$1.000, R$1.500 numa caixa de transporte? Ao mesmo tempo, o proprietário também foi bastante imprudente em enfiar o cachorro dentro de uma caixa sem nenhum preparo. É que assim, às vezes o proprietário, ele erra por ignorância. Erra por ignorância, porque ele não sabe disso. Mas é dever, pelo menos, da companhia aérea. Na hora de fazer uma reserva, envia um comunicado lá, ó, seu cachorro... Que nem eu falo para todo mundo, para todos os meus clientes, para todos os meus seguidores lá no Instagram da Patchwork. O transporte aéreo de animais ele é extremamente seguro, mas seu animal precisa estar em perfeito estado de saúde, né, acondicionado e condicionado na sua caixa de transporte, e as normas da IATA têm que ser cumpridas. Então, pô, lá na Patchwork a gente já transportou mais de 8.000 animais, eu não tenho nenhum registro de óbito, de acidente, de fuga. Você, de 8.000, 0 mortes. 0 mortes. E você tem outra estatística? Tenho, tá? De acordo com a IPATA, que é a International Pet and Animal Transportation Association, que ela reúne dados das companhias aéreas, e o Departamento de Transporte dos Estados Unidos, que é o DOT, ele também recolhe esses dados das companhias aéreas, são cerca de 4 milhões de animais transportados anualmente por aviões ao redor do mundo. Desses, apenas 0,01%, 0,01% sofre algum tipo de acidente que leva ao óbito. Então são 99,99% dos transportes são realizados com sucesso. Então, não, peraí, mas repete para mim. Você falou no mundo inteiro. No mundo inteiro, cerca de 4 milhões. É um número alto, Wagner, porque não são só cachorros que são transportados. Sim. Então, por exemplo, você pega pinto de um dia, são transportados às vezes de 1.000, 2.000, 3.000. Você pode falar cagada aqui, mas pinto não. Tá? Pinto não pode. Pintinhos de um dia. Pintinho. Entendeu? Então tem animais que são transportados. Peixes são transportados em grandes quantidades. Tá? E deve ser muito mais rigoroso transportar um peixe. O peixe, dependendo do tempo que ele fica preso ali... Acaba o oxigênio. Porque o peixe, as fezes do peixe vai contaminando a água, vai criando... Eu esqueci o nome eu vou lembrar o nome daqui a pouquinho. Vou ter que lembrar. Fezes, vai ter compondo. Não é amônia, eu acho que é amônia. Amônia. Vai gerar aquilo ali na água, tem um tempo que o animal pode não resistir. Sim. Então o transporte tem que ser muito bem planejado. Você manja de transporte de boi? Carga-vivas? Cara, eu nunca fiz transporte de boi, tá? Mas eu tenho uma noção. Transporte de boi. Vou te pegar de surpresa aqui, né? Nós não combinamos nada. Porque assim, a gente tem que separar duas coisas muito importantes. Eu sou especialista no transporte e existe o manejo. Transporte e manejo são coisas diferentes. Por exemplo, eu sei te passar qual que é um checklist que você tem que fazer para você ver se seu animal está doente ou não. Eu sei olhar um eletrocardiograma? Não sei. Eu sei medir as plaquetas? Não sei. Não. Então, se o seu ecocardiograma deu uma alteração, eu sei ver isso? Não sei porque eu não sou um veterinário, mas eu sei indicar isso. Então, por exemplo, eu não sou um adestrador, mas eu sei alguns conceitos do aprendizado do cão, da natureza do cão, do manejo do cão, do comportamento.
Então, por exemplo, se você falar, Leonardo, hoje eu quero transportar com você 400 cabeças de gado, dá pra gente fazer? Dá, eu vou buscar um profissional especializado no manejo. Adriano Caruso é o nome do cara. Aí, um cara especializado no manejo, o Adriano Caruso. Vou trazer o Adriano Caruso aqui pra gente conversar sobre E a parte de transporte é a parte que eu vou seguir o manual da IATA, especificações. Tudo bem que gado, normalmente, uma quantidade dessa é navio, tá? Mas Sim. a gente vai atrás de requisitos veterinários. Eu vou transportar lá pro Egito. Então eu vou ter que entrar em contato com a autoridade lá no Egito, vou levantar quais são os requisitos veterinários, eu vou ter que entrar em contato com o veterinário responsável, e isso eu vou coordenar com base nessas documentações. A documentação do Ministério da Agricultura eu imito, GTA, CVI, licença de importação, licença de exportação. Então essa parte do transporte é a parte que eu atuo, né, que é a parte onde eu sou especialista. A parte de manejo eu conto com pessoas especializadas. Você viu lá o Horse One? Horse One é um novo serviço nos Estados Unidos, que é o transporte especializado de cavalo. Eu vi só um vídeo. O vídeo ele parece é uma boa estratégia de marketing, porque assim, o cavalo eles são transportados em baias, né? E normalmente essas baias você aluga de empresas e coloca essas baias dentro do cargueiro e chega lá, descarrega e pronto. A proposta dessa companhia aérea é fazer como se fossem as baias fixas dentro da aeronave. Então, é uma adaptação, eu acho isso muito bacana. O cavalo sobe na aeronave, ele entra na baia fixa do avião e faz o transporte sem necessidade de aluguel de baia. O legal é que cavalo geralmente já tem esse manejo, né? Porque esses cavalos que vão ser transportados não são cavalos comuns, né? Geralmente são cavalos de provas hípicas, de exibição. Exato. E aí já tem uma rotina de transporte, uma rotina veterinária. Já estão acostumados ali, principalmente nos Estados Unidos, bom, no Brasil também. O cara tem um trailer lá, que o trailer custa mais caro que a caminhonete, né, velho? A Dodge Ram. E o cavalo custa mais caro que tudo aquilo que Então é justo a gente pensar que o valor nominal ali, a grana, o cash que vale o animal tem que ser proporcional ao transporte? Eu acho que assim, independente do valor do animal, você ainda, quando você transporta um animal de companhia, você tem o seu valor emocional, que é muito diferente. Então, um cavalo pode valer, sei lá, 5 milhões de dólares. Mas eu pego só a bulldoguinha lá e sumo com ela no transporte, 5 milhões de dólares não vai suprir isso. Então, existe essa comparação. Lógico. Mas o valor emocional. Eu costumo colocar sempre pelo valor afetivo, porque todo transporte tem que ser bem feito, né? Hoje o índice é 0,01. Não tem como ser zero. Né? As pessoas falam, eu vejo o seguidor fala assim, se é zero, se tem 0,1 tem risco, então eu não quero. Então fica em casa, porque você tem índice de atropelamento, de acidente de carro. Que é muito maior. Eu lamento muito pelas vidas das pessoas que se foram, mas caiu o avião da Passaredo. Então, voar é um risco. Passaredo não, virou pro Voe Pés agora, né? Voar é um risco. Tinha um cachorrinho, né? Tinha um cachorrinho na cabine. Você voar é um risco, então... As pessoas vão deixar de voar de avião por conta disso, Wagner? Não, porque o transporte aéreo ele é o meio mais seguro que tem. Mesmo com esse trágico acidente que teve, continua sendo um transporte seguro. E as pessoas não vão deixar de parar. Então, quando morre uma pessoa dentro do avião... Faz parte da estatística. Mas coitado, morreu de mal súbito, teve um problema, sei lá, morreu um ataque cardíaco e tal. Morreu um animal no avião, culpa da companhia aérea, tem que proibir, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Então você vê, as pessoas se aproveitam disso como capital político, em busca de like, de seguidor. E a gente está vendo isso aí. Saiu o laudo do Joca mostrando que o Joca era um animal que não tinha um mínimo de condições necessárias para fazer aquela viagem, mas está tramitando lá na ANAC, lá tem um grupo de trabalho lá na ANAC. Tem um outro caso assim, bastante famoso de uma cachorrinha que sumiu, né, ali no lugar lá de transporte. A Pandora. Ela chegou em São Paulo, aí ela foi lá pro hangar, como é que fala lá? Na verdade, sim, ela estava fazendo uma viagem vinculada no passageiro. Não estava sendo despachada, se eu não me engano. Então ela não chegou para o terminal de cargas, ela ficaria numa área lá onde fica as carretinhas de bagagem lá no aeroporto, e daquela área ela já ia seguir para a aeronave. Agora sim, Wagner, eu não lembro se eu vi um vídeo
ou se alguém me falou. Mas eu acho que eu vi um vídeo De um cara mexendo na caixa? Mexendo, abrindo essa caixa de transporte. Você viu o vídeo, eu acho. E retirando uma vídeo. sacola, alguma coisa assim. Eu vi esse vídeo. O cara, na verdade, essa caixa foi colocada num ângulo fora da visão ponto da cego. câmera, no ponto cego da câmera. Estava atrás de uma pilastra. Vem um cara, abre a portinha e tira alguma coisa de dentro dessa caixa. E até hoje isso aí me parece que está muito mal resolvido, né? No contexto todo, fica muito estranho, porque, cara, no aeroporto, se o seu crachá tá vencido, os caras pegam pela câmera. As câmeras do aeroporto são muito boas. Muito boas. É tipo agente secreto ali. Não tem como. Aí você vai falar que o animal ficou 45 dias no sítio aeroportuário sem ser visto. 45 dias depois ela aparece limpinha, gordinha. Bom score corporal, cheirosinha. E era uma semana de chuva, se não me engano, fevereiro. Então, o Kennedy foi trazido de Santa Catarina. Um abraço, é a segunda vez que a gente está falando de Santa Catarina. Um abraço para o pessoal de Santa Catarina. Eu amo Santa Catarina. Acabei de vir de moto de lá semana passada, fiz uma viagem legal. O Kennedy foi chamado para vir com a Loba fazer o rastreio dessa cachorrinha. E eu falei na época para ele, Kennedy, você está sendo chamado para fazer parte de um teatro aí, um circo. E parou, por que 45 dias, Wagner? 45 dias era o tempo que A recompensa, né? Que tinha uma recompensa. Ia vencer o prazo da recompensa. A cachorrinha apareceu. Iam encerrar as buscas, se eu não me engano. Exatamente. Foi o prazo que o promotor deu para encerrar as buscas. E ela apareceu assim do nada. E olha, são poucos os casos que a gente consegue lembrar, né? Tem o Zion também. O Zion foi um Golden que embarcou para o Rio de Janeiro. Chegou lá. Golden. Mas é um filhote, né? Então o filhote, se não me engano, esse filhote ele não tinha nem 3 meses de vida. E aí você é o cara que vai me falar isso com maior propriedade, porque assim, eu não tive acesso a laudo nenhum, então eu faço conjecturas, né? Então, o animal ele foi entregue na Latam com cerca de 3 a 4 horas de antecedência ao voo. E se eu não me engano, aí você vai me corrigir, um filhote da cidade tem um metabolismo muito rápido, não pode ficar muito tempo sem comer. Sim. Senão o que acontece? Glicemia, 4 ou 5 vezes por dia. Glicemia vai pro saco, o cachorro fica letárgico. Quando o cachorro fica letárgico, eu acredito que ele perde ali um pouco da capacidade de eliminar calor e trocar temperatura. Ele pode ter sofrido um superaquecimento, uma desidratação. O que eu acho? O animal ele ficou 3 horas antes do voo dentro da caixa de transporte, que não cumpre o manual da IATA, é uma caixa feita de um material que retém muito calor. Eu já vi essa caixa. Já vi pessoalmente essa caixa, uma caixa que não... uma caixa de transporte ruim? Não, ela não é para o uso do transporte aéreo. Ela pode ser boa no manejo da sua casa, pode ser boa para você levar num veterinário. A finalidade dela não é para o transporte aéreo. Então, esse cachorro... Só falar um pouquinho de caixa. Lá em casa, Léo, a gente tem várias espécies, né? A gente tem coruja, tem papagaios, tem gato, tem cachorro. E quando esfria muito... Esses dias bateu lá 6 graus, a Zoraide já fica desesperada. Quer cobrir todo mundo. Pega todas as corujas e fala, Morave, não tem problema, elas estão lá, elas têm caixinhas nos recintos, os nossos recintos são muito confortáveis. Não quero saber. Ela põe todas as aves, cada uma na sua caixinha de transporte, coloca lá no quartinho escuro, que é igual do avião. E eles ficam lá. Deixa eu te cortar agora, cara. Tem uma empresa de transporte que eu não posso falar o nome por motivos óbvios, né? Por favor, se forem processar o Leonardo Dias da Patchwork Travel, eu já tenho os meus processos. Eu tenho só mais uma cota de 2 esse ano, brincadeira. Que, assim, é uma pessoa que milita a favor só do transporte na cabine, porque o transporte no porão não pode. É prejudicial. Mas, quando precisa, terceiriza com outras empresas para fazer, porque ela não é despachante, então ela acaba terceirizando. E aí, engraçado que ela fez um vídeo, e eu achei curioso ela falando, né, de uma forma divertida, o perrengue que ela passou com os gatinhos que estava levando para os Estados Unidos. Eu vi esse vídeo. Olha lá. Primeiro que o avião estava rolando pista para decolar, subiu um cheiro de fezes. Ela catou a caixa, saiu correndo pro banheiro num procedimento de decolagem. Isso não pode, cara. Isso ela põe em risco a vida dela, do gato, das outras pessoas, a segurança do voo. O pouso e a decolagem são os momentos mais críticos. Mais críticos.
Ela foi pro banheiro e ela narra isso dando risada. A comissária foi lá, bateu na porta para ela sair, ela não saiu, tirou o gato da coisa para limpar. E aí o gato solto no banheiro, no momento de decolagem, poderia machucar o animal. Wagner, ela voltou. Os passageiros do lado pediu para trocar de assento por conta do odor. E aí, o que ela falou? Que os gatos estavam tão agitados que ela aproveitou que não tinha ninguém nas poltronas do lado, fez uma cabaninha para limitar os estímulos da cabine, e aí os gatos foram tranquilos. Como se eles estivessem lá no porão, cara. Como se eles estivessem... Muito bem lembrado, Wagner. As pessoas se assustam com o nome porão, porque porão remete àquele ambiente insalubre da sua casa, mas na verdade chama-se... ou tem aeronaves que tem o lower deck, né? Ou bulk, que é um compartimento onde vão cargas soltas, a granel, bagagem, e as cargas paletizadas vão no lower deck. Eu falo de compartimento inferior, pet deck, deck inferior, porque não é um lugar que você abre um alçapão e joga as coisas lá embaixo. Você tem uma entrada lateral. É um compartimento que, a cabine do passageiro tem poltrona porque você senta, e o lower deck tem travas para você fazer retenção de cargas e etc. Então ela se gaba de ter isolado os estímulos negativos para o animal e assim ele viajou tranquilo. Ou seja, ela simulou um ambiente que já tem lá no compartimento inferior. Então, quer dizer, no final usou de um subterfúgio que é natural, recomendado pela IATA. Né? Léo, eu quero saber uma coisa assim, bastante importante. Que tipo de animal pode ir dentro da cabine do avião? Por que pode e por que não pode? Wagner, é assim, tudo na aviação, todas as regras são baseadas em segurança. Então, eu costumo dizer que o transporte aéreo não cabe lacração, porque a gente fala de vidas. Tá? Então, na cabine hoje, prioridade vidas humanas. Vidas humanas. Tá? Para mim ainda... Por mais que seja criar, preservar, nós defendemos aqui a criação de todas as espécies. Nós defendemos o direito de criar e obter e possuir e cuidar de todas as espécies. Mas eu entendo que, e o Léo concorda comigo, que as vidas humanas são prioridade. Desculpa, Léo. Não, eu concordo. E dentro da vida humana existe uma escala de prioridade também. Numa tragédia, numa catástrofe, mulheres, crianças, idosos, depois os homens. Dentro da nossa espécie. Nós somos os últimos. Somos os últimos. E onde que o animal entra nessa escala? Na frente da mulher, da criança, ou do idoso, ou do homem? Então, na minha concepção, o transporte, a prioridade é da vida humana. Agora, quando você colocar isso no transporte, por exemplo, o cão ele tem que caber embaixo do assento dianteiro, o animal que vai ser transportado. Normalmente a companhia aérea ela vai autorizar o cão e o gato. E curioso, porque quando você pega o Oriente Médio, lá eles aceitam falcão. Dentro do... A falcoaria lá é muito forte, né? E se for na Índia, aceita elefante? Vaca. Vaca. Então, na cabine, por exemplo... você está suscetível a se machucar se você tiver uma turbulência forte. Esse ano teve uma turbulência na Singapore Airlines, onde uma pessoa morreu. E teve uma outra que, não sei se você viu o vídeo, tem um cara com metade do corpo enfiado na parte do avião com as perninhas para baixo, balançando. Então, avião não é filme da Disney, Wagner. Tem riscos. Então, qual que é a orientação? Você vai levantar quando é necessário, vai no banheiro e tal, volta e cinto. Porque tinha uma turbulência. Teve um caso da Emirates que o comandante ele avisou, vamos entrar na turbulência, aperte o cinto. Quem estava de cinto, beleza, quem não estava não deu tempo. As pessoas bateram a cabeça no teto e rachou o teto. Agora você imagina um animal solto dentro da cabine. Mas as pessoas não levam crianças de cola, as pessoas querem fazer sempre essa comparação com crianças. Muito triste né? isso. É muito triste. Né? Uma que o meu filho já vai estar ali no meu braço o tempo todo. Eu vou comer com meu filho no braço. Então, o cachorro vai estar lá, normalmente ele está lá deitado no seu caixa pé. de transporte. Não, as pessoas querem colocar no seu pé, né? Mas o ideal é dentro da caixa de transporte. Então, tem a questão de conforto e segurança. Então ele pode ir no avião sem estar dentro da caixa de Não, transporte? pelo manual da IATA não, mas é o que as pessoas querem, tá? Então o manual da IATA fala assim, o cão, então o animal. As pessoas querem que ele vá sentadinho do lado. Exato.
Então assim, cães transmitem doenças, né? Não avisa quando quer ir no banheiro, às vezes faz... Cara, se você pesquisar no Google, você vai ver que é comum uma aeronave desviar voo porque o cachorro defecou e tem risco biológico, risco zoossanitário. Então você vê quanto custa para uma companhia aérea desviar o voo. Às vezes você tem um compromisso, você tem que chegar no seu trabalho, você tem que chegar no evento e o voo é desviado por conta de um animal que defecou. Uma empresa japonesa proibiu a JAL. Como é que é isso? A JAL, não sei se você lembra, em janeiro agora, ou foi dezembro ou janeiro, que um avião da JAL estava pousando lá em Haneda e tinha um jato, acho que não sei se era das Forças Armadas, da Marinha, alguma coisa assim, e colidiram. E o avião da JAL pegou fogo. Então, houve uma evacuação, onde em 90 segundos evacuaram, se não me engano, 370 passageiros, 379 passageiros. Assim. E tinha 2 animais no porão. Todo mundo lamentou a morte dos animais, todo mundo. Ah, mas se os animais estivessem na cabine, teriam sobrevivido. Ninguém falou dos 5 tripulantes da outra aeronave que morreram. Morreu 5 tripulantes que... Invisível. Não comove ninguém. Então não há uma garantia que o animal, na cabine, ele teria sobrevivido. Porque, por exemplo, em 2019, um avião lá na Rússia evacuou, tinha 70 e poucas pessoas, acho que 40 morreram. E se você ver o vídeo, eu tenho, depois você até pode colocar aí num corte pra galera, o avião evacuando e pessoas carregando malas. Então os especialistas falam que o tempo que você perde, cada passageiro perde 3, 4 segundos pegando uma mala, você não consegue cumprir o protocolo de 90 segundos. E muitas pessoas morreram. Pessoas morreram porque algumas pessoas priorizaram as suas malas. Os seus bens materiais. Exatamente. Agora você pega... Teve um voo da Avianca, uns 3 anos atrás, que saiu aqui de São Paulo, tinha 25 cães de suporte emocional. Imagina um avião fazendo 25 cães de suporte emocional. Mas o que era? Um voo hospitalar? Porque banalizou, agora a galera, todo mundo tem um cão de suporte emocional. No Brasil banalizou, banana. Banalizou. Agora é o cão de serviço, todo cão é de serviço agora, porque a companhia aérea viu que todo mundo estava fraudando o suporte emocional, o Departamento de Transporte dos Estados Unidos falou, cão de suporte emocional não é mais de serviço. Agora, cão de suporte emocional, ou viaja embaixo ou fica em casa. Aí o que os caras fizeram? Não, agora nós vamos fazer o cão de serviço. Agora todo cão virou cão de serviço. E segundo algumas pessoas na internet, não precisa de adestramento, é só fazer o senta, fica... Cara, eu vi um vídeo de uma moça falando assim, olha, eu transformei o meu cachorro em cachorro de apoio emocional. Na mesma empresa que essa mulher transportou os gatinhos, na mesma empresa. Cara, eu achei aquela conversa muito estranha, porque ela não falou assim, olha, eu tenho um cachorro que é o meu suporte emocional. Eu peguei o meu cachorro e transformei ele em apoio emocional através de uma agência. E eu te recomendo tal agência se você quiser que o seu cachorro seja um cachorro de apoio emocional. Cara, agora volta para a prioridade. Um voo desde a Avianca de 25 cachorros. Vamos colocar num voo maior para não ser leviano. Não vamos pegar a exceção é fazer regra. Vamos pegar um voo da JAL, 379 passageiros. Se tivessem 10 cachorros e cada cachorro você perde cerca de 5, 10 segundos para você tirar. Primeiro que as pessoas acham, Wagner, que uma evacuação é algo muito tranquilo. Totó, vem! Ó, fica aqui na fila. Meu, é nego passando em cima de nego, é gritaria, é fogo. Imagina o cachorro num pico de estresse desse e você perdendo o seu tempo. Cara, nós estamos... Porque ninguém vai preparar um cachorro para uma queda de avião. E eu não estou falando, Wagner, de um sacrifício, de você pegar um cachorro, eu não gosto desse cachorro, eu vou matar ele. Não, eu estou falando de uma tragédia, que é um acidente aéreo, uma tragédia. Aí eu vou falar dos meus cachorros. Se eu tivesse com meus cachorros na cabine, o meu instinto de proteção faria com que eu quisesse pegar eles. Mas e se eu tô com meu filho mesmo, lá no fundo, e você lá na frente, perdendo tempo para pegar o seu cachorro e o meu filho sendo queimado lá atrás? Quando o Léo fala perdendo tempo, eu fico imaginando o seguinte, o seu cachorro não vai pular pro seu colo e te ajudar a sair. Não. O seu cachorro vai tentar fugir, ele vai entrar em pânico, ele vai entrar embaixo da cadeira, e você vai ter que tentar tirar ele debaixo da cadeira, e você vai perder um tempo ali. Perder tempo. Nós estamos falando de
Você falou 90 segundos, isso é regra na aviação. 90 segundos. 90 segundos para evacuar o avião inteiro. Essa é a regra. 90 segundos. 90 segundos você não consegue tirar o cachorro debaixo da cadeira. Entendeu? E você pode ficar atrapalhando as pessoas a passar. Exato, as pessoas romantizam, Wagner, mas quando a gente fala em tecnicidade, soa... Loucura, Diegão, loucura. Porra. Quando as pessoas falam de tecnicidade, soa como insensibilidade, e não é. Existem vidas humanas que têm prioridade sobre as vidas dos animais. Eu ouvi você falar, inclusive, uma vez, um negócio muito bacana. Por mais que eu ame meu cão, se eu salvo ele ali no avião, ele pode ter mais 5, 10 anos de vida. Uma criança que é salva pode se tornar um engenheiro que vai evitar outros acidentes, pode se tornar um veterinário, um médico, sabe? Pode ser uma pessoa que traga benfeitorias, evoluções para a sociedade. Então, não tem como equiparar, cara. Eu amo meus animais como se fossem filhos. Eu amo os meus. Como se fosse. Mas não são meus filhos, Wagner. Eu amo, trato eles bem, mas tem uma prioridade. Eu deixo eles serem cachorros. Eles são cachorros, eles não são humanos. Eu não espero que ele haja ou que ele responda como um ser humano. Até aí, Wagner, a gente estava falando de segurança de voo, mas olha que curioso quando entra a questão de conforto, porque a gente fala de segurança e conforto. O animal prefere tirar foto pro Instagram na beira da piscina, tomando xandão ou correr no meio da grama com outros cachorros. Por quê? O cachorro enxerga diferente. Então, quando você pega os estímulos de estresse na cabine, cheiro de pessoa, cheiro de comida, barulho, movimentação, ou o cachorro está dentro da toca dele, lá na caixa dele, porque pensa se você pudesse levar sua cama pro avião, o cachorro leva a casinha dele pro avião, cara. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal da Pet Tour, Renata, beijão. Obrigado, mandou as caixas lá, os cães estão adorando e eu estou devendo aí alguns vídeos do treinamento que eu estou fazendo com eles, super legal, Pet Tour, boa. Então tem essa questão de conforto, as pessoas tendem a se projetar no animal e falar, eu não vou colocar meu animal dentro de uma caixa, pô, os meus cachorros amam caixa de transporte, não vou colocar meu cachorro no porão. Cara, tem vezes que eu queria viajar no porão. Pô, se tiver só caminho pra mim, Wagner, escurinho. É fácil. Porra, os caras acendem a luz, apaga a luz, puta que pé no saco, velho. Entendeu? Então o cachorro ele enxerga o mundo de uma maneira diferente. Então, você vê, mas se não é bom pra mim, não é bom pro meu cachorro. Pô, desculpa aí, galera, vai comer ração na tigela. Vai cumprimentar seus amiguinhos cheirando... Puta, virou, né? Entendeu? Então, cachorro... O animal tem uma necessidade diferente. E eu costumo dizer que você amar os animais é você entender a necessidade dele e entregar para ele o que faz bem para ele. E se ele pudesse, ele te agradeceria por isso. Agora, quando você põe a necessidade da espécie humana para o animal, é maus tratos. O animal não quer ser humano. Ele não quer... O cachorro não quer ser gato, o gato não quer ser papagaio, o papagaio não quer ser lebre. Sim. Entendeu? Cada animal deseja aquilo que te traz bem-estar. O gato prefere ir na caixa dele, lá no porão do escurinho, do que ir lá no meio da galera. Com certeza. O gato ele se adapta muito mais fácil à caixa de transporte, ele é mais primitivo, né? Se você põe o gato na caixa, ele vai lá pro fundo, às vezes entra embaixo do tapete. Pra ninguém ver, ele entra embaixo do tapete higiênico e fica lá quietinho, não dá trabalho, cara. Aí, nego quer pôr na cabine e fazer cabaninha. O meu chefe, meu chihuahua, cara, de manhã, cadê o cachorro, cara? Aí você vai lá na caixa dele, tá ele lá, a porta aberta, ele tá lá na caixa. Ela fala, Capone, você não vai sair não, vagabundo? Aí ele dá aquela espreguiçada, assim, bota as patinhas pra fora da caixa. Cara, tem um vídeo incrível dos meus, que eles ficam lá na Patchwork, né? E eu estava viajando, estava fora do país, a minha irmã que trabalha lá com a gente me mandou um vídeo falando, Léo, o vizinho aqui tá com uma britadeira, tava com britadeira mesmo lá numa reforma, e os cachorros estavam latindo o dia inteiro. Aí eu tive uma ideia, eu fui lá no quintal, peguei a caixinha de transporte deles, coloquei na sala, eles entraram e ela mostrou o vídeo. O barulho da britadeira arregaçando os cachorros lá na caixa. Sossegado. Tranquilão. Na toca deles. Caixa é bem-estar pra caramba. Então, isso aí é uma coisa que eu já falei em outros vídeos, e faz parte de um curso que a gente está elaborando. Os canídeos, a gente falou de gato aqui, mas em especial os canídeos, a fêmea, quando está para parir, ela vai e faz um buraco de um jeito ou de outro. Muitas vezes o cara chega em casa, o cachorro, a cadela furou o sofá e deu cria lá dentro do sofá, né? Então, é natural para eles, ao contrário de algumas pessoas pensam, tem gente que acha, tem claustrofobia,
Ah, se eu tenho claustrofobia, o meu cachorro também tem claustrofobia. Não é realidade, né? O cachorro, se você souber trabalhar, ele gosta de uma caixinha, né? Léo, as soluções, velho, como é que você vê as soluções? Porque eu tô vendo o seguinte, essa campanha de querer colocar os animais na cabine, eu acho que é um tiro no pé. Eu também acho. Porque eu já treinei uma porquinha. Ela era linda quando ela era novinha, mas hoje ela deve estar pesando uns 60 quilos. E não sei se ela não defecaria dentro do avião se ela tivesse um transporte aéreo. Aliás, ela já fez transporte aéreo, mas ela foi na caixa. Porque eu treinei essa cachorra para andar de skate, eu não ia treinar para andar na caixa. Então a gente ia sair, eu colocava a caixa no banco de trás do carro e ela pulava para dentro da caixa, eu fechava e eu ia no Parque de Ibirapuera, inclusive, passear com ela. Muita gente viu essa porquinha, a Bisteca. Beijo lá para Helene, para o Paulo e para a Bisteca, lá de Brasília. Mudou para Brasília. Olha. Foi muito legal. Esse caso foi muito bacana, porque quando eles me chamaram para treinar, ela era pequenininha, eles moravam lá na Aclimação, num apartamento com piso de madeira. Putz! Aí ela era pequenininha. Toque de porquinho. Eu falei, gente, os vizinhos, por enquanto, não estão falando nada, mas quando ela tiver o casco duro e ela estiver pesando, eu chutei 30 quilos. Eu falei, quando ela estiver pesando uns 30 quilos, cara, vai ser 2 mulheres andando de salto alto para lá e para cá, porque são quatro tacos, né? E eles mudaram, cara, olha como esse casal é maravilhoso. Eles mudaram. Eu morava lá na Zona Sul, perto da Guarapiranga, e eles na Aclimação. Eles mudaram para Santo Amaro, ali para frente do Pão de Açúcar da Santo Amaro, para ficar mais perto para eu treinar essa cachorra várias vezes. Porquinha. A porquinha. Eles trabalhavam ali na Berrini, então para eles era bem... Não, minto, na Paulista. Então para eles não mudava muito na Aclimação, assim, mudou, lógico, foi mais longe. Mas, ao mesmo tempo, era assim, eu pegava ali a Marginal, subia a Rebouças e subia a 9 de julho ali, estava no prédio ali do Bank. Não vou falar qual que é o bank, não. Deixa eu te cortar um negócio. Manda. Tem um site que chama Passenger Shame. What the fuck is this? Cara, ele pega, assim, barracos ou vergonhas de passageiros, pega uns negócios assim... Passenger Shame. Shame, Tem um vídeo deles... aliás, uma matéria deles, que eles pegam os animais mais inusitados que são transportados como suporte emocional nos Estados Unidos. Aí você vê foto dentro do avião. Porco, macaco, pônei, canguru, pavão, jabuti. Cara, é a festa da uva. Aí vai de encontro com o que você falou, né? Porque a pessoa fala, pô, eu tenho um cachorrinho, muito meu cachorrinho, e meu suporte emocional, eu quero viajar com ele. Ah, mas eu tenho meu coelhinho. Por que você pode com o seu coelhinho, não posso, ou com o seu cachorrinho, não pode com o meu coelhinho? Aí o outro fala, só que você tem o seu coelhinho, tem uma capivara, eu quero comer a capivara. E capivaras são excelentes animais de companhia, cara. Né? A Filó, né, lá do... você mergulhava com o rapaz lá no rio, é mó da hora, cara. Mas não vai pegar essas capivaras do Tietê e querer levar pra sua casa. Né? Cara, mas e aí, qual a solução, velho? Cara, a solução é o seguinte... É educação. Porque se você... Bom senso. Começa na base, Wagner. Porque vamos supor, se eu chego lá em Brasília e ponho uma lei, ó, cachorro agora só viaja como carga viva, um exemplo. As pessoas vão achar isso um absurdo. Porque elas têm a sensação de que carga é algo ruim. Porque, veja bem, vai ser transportado como carga de qualquer jeito. Negativo. Você compra um laptop lá você quer receber ele todo estourado na sua casa? Não. Tudo que se transporta, você precisa fazer um transporte de qualidade. Por exemplo, dentro do avião, coloca um avião de 379 passageiros, cada um com uma mala de 25 quilos. Imagina essas malas tudo soltas lá no avião, se não ia derrubar o avião, ia variar e derrubar. Então elas não vão tudo soltas jogadas lá. Tem redes de retenção, tem containers, tem unidades de carregamento, as ULDs. Não é bagunçado como as pessoas acham. Então, chega lá e joga a mala. Por que o animal... O que é carga viva? Carga porque o animal não tem uma passagem aérea. Ele não tem uma personalidade jurídica. Ele não pode ter uma personalidade jurídica.
um animal, certo? Então ele não tem um bilhete aéreo, ele tem um documento de carga. Mas não é um cargueiro, ele está lá no avião de passageiro na parte de baixo. Por que viva? Carga viva é um nome técnico na aviação que acende uma lanterna para todo mundo. Opa, ali tem um ser, né, que tem necessidades especiais e manejo tem que ser diferenciado, porque ali é uma carga viva. Então, quando eu trabalhava na Varig, que eu escutava o nome carga viva, já acendia a luz de atenção. E tem procedimentos especiais para aquilo. Então as pessoas associam o nome carga viva a algo pesado, mas é algo super tranquilo, cara, super tranquilo. Então, ao que eu vejo, a solução está em disseminar informações para as pessoas, para que quando isso se torna, vamos supor, o manual da IATA ele é endossado pela Organização Mundial de Saúde Animal, endossa o manual da IATA. Quem atualiza anualmente tem zootecnistas, sinotecnista, tem biólogo, tem veterinário aeroespacial. Olha que legal. Engenheiro aeroespacial, especialista em logística. Cara, são um time dos melhores do mundo que está fazendo ali um trabalho muito bem feito. Então, quando você conscientiza as pessoas e faz um planejamento, as coisas andam. Então, uma das soluções claro, você trazer para o ordenamento jurídico no sentido de você poder fiscalizar as companhias aéreas. Porque uma vez que o manual da IATA é cumprido à risca, o animal está saudável e preparado, pô, é sucesso. Aí então, cai naquela estatística lá, 0,001%. Mas espera aí, desse 0,001%, metade morre pelo uso inadequado de sedativos. Já começa errado. E tem animais que já tinham doenças, como o caso do Joca. Já tinha doença. Então o Joca entra numa estatística de mortes na aviação, mas ele não pode entrar numa estatística de morte por culpa ou dolo de companhia aérea. Ele não pode entrar por negligência, imprudência ou imperícia. Então você tem zero... Não vai entrar. Não vai entrar. Não, ele, na verdade vai ficar na conta da Gol. Né? Agora, qual que é a solução? Você tem que pegar esse 0,01 e mitigar dentro dessa estatística e fazer uma estatística dentro da estatística. Mas você acha que na questão agora do processo, você acha que vai ficar na conta da Gol? Vai por uma questão de comoção, porque... A Gol vai, na verdade, pagar para abafar. Exato. O cachorro tinha uma comorbidade, né? Então, assim, 50% é nosso, 50% a culpa é do proprietário. Vai dar uma bolada pro cara lá, porque é o seguinte, se a Gol vai para cima... Vai dar uma bolada pro cara comprar outro filhote de Golden. Na verdade, ele já ganhou o filhote de Golden da mãe, né? Mas é se não me engano, são de Guarulhos, é uma família bem tradicional lá. Né? Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Vai entrar na conta da Gol, porque se a Gol recorre à opinião pública, massacra a Gol, insensíveis, o tadinho, o cachorrinho morreu, não sei o que lá, aí começa a perder dinheiro na bolsa, acionista e tal. Então, muitas das vezes é mais fácil você pagar uma indenizaçãozinha do que se perder ali os seus aportes no mercado financeiro, entendeu? Obrigado pela bala, viu, Diegão? Gostosa, Marita. Não, entendi, Léo. Na verdade, nós estamos vivendo a era da emoção, né? Cara, muito vai pela emoção. Quer dizer, a solução, ela já tem, que são as normas da IATA. Deixa eu te falar uma coisa. Aquele dia da ANAC, o superintendente da área lá do transporte da ANAC, quando eu cheguei para falar com ele do manual, eu chamei ele no intervalo, não sei se eu acho que era Adriano, o nome dele, Adriano Miranda, alguma coisa assim. Falei, Adriano, cara, metade do que estão falando aqui, mais da metade é groselha. E o que estão falando aqui, que realmente tem relevância, tá já no manual da IATA. A ANAC tem que criar uma portaria para fiscalizar as companhias aéreas e punir se não cumprir o manual da IATA ali. Não, a gente vai ver isso. Inclusive, amanhã tá chegando nosso manual. Pô, cara... a ANAC não tinha manual da IATA, bicho. Então não tem como acreditar num negócio ANAC desse. É uma sigla. É a Agência Nacional da Aviação Civil. Agência Nacional da Aviação Civil. Uma autarquia, né? Entendeu? E, cara, a ANAC faz fiscalizações rigorosíssimas na aviação. Rigorosíssimas. Questão de manutenção de aeronave, questão de documentação, habilitação de aeródromos. Eles fazem um trabalho impecável, não tem do que falar da ANAC. Léo, mas isso me surpreendeu. Não me surpreende. Te falar que não me surpreende, cara. Eu estou vendo aí a legislação, ela está sendo feita hoje
por pessoas completamente descoladas dos temas. Né? Exato. O cara está legislando sobre a vida dos animais, mas como diz o biólogo Henrique, não sabem por onde a galinha mija. Isso é vergonhoso, cara. Isso é vergonhoso. Fazem assim por lacração, por voto. Cara, o capital político é impressionante. Tem um delegado que tinha saído da causa animal, tinha trocado a causa animal por uma... Secretaria de Tecnologia. E voltou para a causa animal, porque dá muita visibilidade. E é engraçado, porque na sequência morreu um bulldog, depois o Joca morreu um bulldog lá no Havaí. Mas esse caso era cabine, então aí não deu o que falar. Porque assim, aí não favorece a narrativa, né? Porque o bulldog provavelmente poderia ser portador da síndrome braquicefálica, e isso pode ter ocasionado o óbito. Mas aí ninguém falou nada, aí você não ouviu falar. Ninguém ouviu falar. Esse delegado até fez uma publicação, outra, mas sumiu o caso. Foi lá, uma vergonha, isso aqui. Mas era cabine. Então eu falo, o transporte em si, ele não mata um animal, o estado de saúde dele mata, o condicionamento dele mata. Assim como o transporte rodoviário. Teve um caso agora de uma empresa no Rio de Janeiro, que é uma empresa de transporte terrestre, que estava fazendo trazendo um cachorro lá da região do norte para cá. A proprietária quis que ele viesse rodoviário por conta do medo do Joca no avião. Meu cachorro vai morrer no avião, leva no rodoviário. Morreu. Ô, Léo, como é que você se comporta enquanto profissional da Patchwork Travel? Eu chego lá, ô, Léo, quero que você manda meu cachorro lá para Orlando. Quais são os trâmites? Wagner, eu costumo diferenciar em algumas etapas a preparação. Porque você tem requisitos mínimos, que são requisitos veterinários. Esse é o requisito mínimo. Mas isso por si só não torna o trabalho seguro, ou a viagem segura. Porque, por exemplo, lá para Orlando, os Estados Unidos vai falar assim, ó, eu sou livre de raiva, você quer mandar um cachorro para cá? Então eu preciso que você me prove que ele está vacinado, que ele tem anticorpos suficiente através de um exame de sorologia e que ele esteja identificado com microchip. Os Estados Unidos só vai querer saber disso. Porque a preocupação do governo dos Estados Unidos não é que seu cachorro morra no transporte, não. É se o cachorro vai reintroduzir a raiva lá e levar um surto lá. Os Estados Unidos é livre de raiva. Livre de raiva, desde 2007, se não me engano. Então, o receio deles é você não reintroduzir uma doença que já é controlada lá, porque a raiva é uma zoonose, certo? Sim. Agora, isso torna o transporte seguro? Não, porque um cachorro pode estar vacinado e ter um problema renal crônico, que num estresse da viagem ele pode parar de se hidratar corretamente e ter uma falência dos rins. Então, na Patchwork eu costumo sempre falar para os clientes, façam um check-up na saúde dos animais para assegurar que eles estão em perfeito estado de saúde. Consulte um adestrador, contate um adestrador para fazer uma aclimatação na caixa de transporte, um condicionamento. E escolha sempre um profissional capacitado para aplicar o manual da IATA e escolher companhias aéreas que trabalham em estrito cumprimento das normas da IATA. Não é procurar uma agência que vai fazer jeitinho, facilitar. Não, vai transformar seu conto de serviço. Isso aí não. Brasil. Então, na verdade, Wagner, isso nós antigamente a gente só sugeria o check-up na saúde. Agora nós vamos passar a obrigar. Então, assim, o cliente ele pode falar, não quero, ele pode procurar uma outra empresa. Mas na Patchwork nós queremos manter a taxa zero por o máximo de tempo que a gente conseguir. Então, a solução é ir lá naquele 0.1 do global e mitigar lá dentro. Então, lá dentro a gente vai mitigar desse 0.0.1, como que a gente reduz? Então, é o preparo. Então, a Patchwork está implementando um protocolo onde nós vamos exigir, no mínimo, um hemograma, quero saber função renal, função hepática, raio-x de tórax, eletro, e talvez ultrassom e o raio-x de tórax. Aí o veterinário do cliente, com base no que ele está vendo, ele vai dar um laudo diferente do atestado de viagem. O atestado de viagem tem um modelo que você tem que seguir lá. Mas ele vai fazer um laudo dizendo que o animal está apto para a viagem. E eu vou pedir para que o animal... E lá na Patchwork agora a gente faz o seguinte. A gente faz teste com o animal. Chegou lá, a gente tira da caixa e põe na caixa de novo. Mostrou a versão à caixa de transporte? Não viaja. E o veterinário não pode dizer que ele está apto para viajar por determinadas horas. Não. Pelo amor de Deus, Wagner, eu estou transportando um cachorro para Nova York.
Deu um problema lá no meio do caminho, vai ter que desviar para o Panamá. Vai chegar no Panamá, ele vai ficar em poder da companhia aérea, porque a aeronave vai demorar 3 dias para voar depois. Passou um tufão lá. O animal saudável, fisicamente, emocionalmente... Vai ficar lá tranquilo. Fica tranquilo. Alguém vai cuidar dele. Exato, alguém vai cuidar dele. 3 dias depois, bota ele na caixa e viagem que segue. E vida que segue. Exato. Agora, o transporte não é para todo mundo, Wagner. Você já chegou lá por exemplo, eu vou fazer uma comparação, pode parecer esdrúxula, mas é só para ilustrar o que eu quero dizer. Você vai lá no parquinho, na montanha-russa, tem lá. Pessoa que tem labirintite, tem tais coisas. Não pode ir. Então, um animal que ele tem um problema cardíaco, ele não deve viajar. Eu não morrerei em montanha-russa. Eu tenho certeza, a não ser que caia o carrinho na minha cabeça. Mas assim, é uma comparação um pouco rasa, mas é para ilustrar de forma alegórica que nem todo animal está pronto para viajar. Tem animal que você põe dentro do carro para levar no veterinário e ele vomita no carro. Um animal desse não está preparado para o transporte aéreo. O animal ele pode ser preparado, a maioria pode, mas se ele tiver alguma doença, alguma limitação, eu sugiro que esse animal não Aquele embarque. cachorro que sai correndo para dentro do furgão, pula para dentro da caixa de transporte e passa o dia inteiro do lado de um tufão, dentro do pet shop. Tufão é aquele... Sim, o barulhão lá, né? Aquele ali tá preparado. Tá preparado. E, cara, o banho e tosa, ele ajuda a preparar para o transporte. Os meus, agora a gente que leva, mas antes o taxi dog vinha buscar. Quando parava o taxi dog, eles já ficavam louco. Aí abria, ele pulava e quando volta, vai todo mundo lá no escritório mostrar que toma banho. Aí mostra, faz aquela festa. E os meus cachorros eu tenho até nos stories da Patchwork. Você abre a porta da caixa de transporte, eles já correm pra dentro. Eles amam a caixa de transporte. Eles amam. E nem sempre foi assim. O Tobias, que é o poodle, ele colocava ele no carro e começava a babar. E ficava afoito. Aí eu fui fazendo um trabalho de sensibilização. É igual fogo de artifício, Wagner. Se vocês falam de fogo de artifício e tal... Pô, você pega um cachorro de polícia, um cão de faro, vai fazer uma incursão na favela. Pô, ali tem barulho de rojão, de tiro, gritaria, cavalo, gente gritando. Passa uma galinha, passa um gato. E o cachorro tá ali focado. E como é feito isso? Eles pegam qualquer cachorro e falam, vou levar pra operação, se ele se dá bem, ele vira um cão policial? Não, existe um trabalho sério por trás disso. Então, o cachorro ele pode ser sensibilizado, ele pode conviver com estímulos que não fazem teoricamente parte da rotina dele, ele pode ser sensibilizado. Quero trazer o Alves para falar sobre isso aqui. O Sargento Alves está convidado online para vir aqui falar sobre cães de trabalho, viu? Legal. Léo, fica à vontade aí para passar as suas mídias sociais, fazer aí a sua propaganda, as suas recomendações. Pessoal, o Instagram da Patchwork é o @patchworktravel, o Facebook também. Estou planejando voltar com o canal do YouTube, não com a pretensão comercial, mas sim de instruir as pessoas. Infelizmente, a internet é terra sem lei, é terra de ninguém. E esses mitos que vocês escutam na internet não deem tanto ouvido assim, né? Procurem sempre um profissional habilitado, tanto na parte de bem-estar, adestramento, quanto a parte de um profissional para promover o transporte de forma segura. E lá na Patchwork eu sempre compartilho, tanto nos stories quanto no Reels, o backstage, como é feito esse trabalho de condicionamento de caixa de transporte, preparo, dou bastante dica, eu tenho certeza que pode ser muito útil para você. Não só você que vai viajar de avião, mas você que pretende, de repente, visitar a casa da sogra lá na praia, num outro estado, vai levar o seu cachorro numa caixa de transporte, vai levar seu cachorro dentro do seu carro. É importante você se preparar para isso, e lá na Patchwork tem bastante conteúdo para vocês. Muito obrigado, Wagner. Que 10, cara, que bacana. Meus caros amigos, seguidores e perseguidores, esse é um assunto extremamente importante e assim a gente pode concluir aqui que existem as regras que vão promover o bem-estar no transporte e vai garantir a saúde do seu animal. Porém, a responsabilidade maior é sua, que é o proprietário do seu animal. Você tem que preparar o seu animal, seja lá para que jornada você vai fazer. Prepare-se e prepare o seu animal de estimação. Pode fazer parênteses depois de já ter me despedido, não? Pode, lógico. Não, é porque eu costumo, você me acendeu aqui um gatilho, porque eu costumo falar para as pessoas assim, ó. A segurança no transporte aéreo de animais é alicerçada em 3 pilares. 3. Perfeito estado de saúde do animal,
responsabilidade do proprietário. Condicionamento em caixa de transporte, responsabilidade do proprietário. O último, que é as regras da IATA, a responsabilidade da companhia aérea. Então, de 3 pilares, 2 é de responsabilidade do proprietário. E as pessoas acham que não. Põe o cachorro na caixa de transporte, larga lá no aeroporto e... A responsabilidade é da transportadora. Não terceiriza. Não é. Não é. Terceiriza. Aliás, essa é uma grande falha hoje em dia, que as pessoas terceirizam tudo, né? Não chama pro pai, né? Não. Deixa comigo aqui que eu resolvo. Não, se acontecer errado, é culpa Mas dos isso outros. é em tudo, Vagnão. Tudo. A comida, quem faz é o iFood, quem leva o filho para escola é o Uber, quem cria é a babá, tudo é terceirizado, cara. Tudo. Está na hora de despertar. Então desperte também para o fato de que criar é preservar. E a gente se vê na próxima quinta-feira. Que Deus nos abençoe e nos ilumine. Até a próxima.